Então vamos lá, Pedro. Primeiramente, o Senhor não explicou nada, né, sobre Apocalipse 22, o versículo 8 e 9 lá, quando o apóstolo João prostrou-se aos pés do anjo lá para adorar. E a palavra lá que aparece é proskinissai, é uma derivação de proskinel. O Senhor não quis comentar sobre esse texto, porque ali a palavra proskinel, ali, derivação, é adoração ali. O Senhor sabe disso, ela vem no significado de adoração. Aí eu mostrei para o Senhor o texto também de Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o versículo 12, o versículo 13 e o capítulo 5, versículo 14. Todos esses textos aí mostrei no original para o Senhor, que ali Jesus ele é adorado. E Jesus também ele é adorado, inclusive no versículo 14, juntamente com o Pai. E a palavra ali é uma derivação de proskinel, é prosiknissan. E o Senhor também, pelo incrível que pareça, não mencionou nada sobre esses textos. Eu falei também referente ao Espírito Santo que Jesus sabiamente usava pronomes pessoais para o Espírito Santo, mesmo a palavra pneuma, espírito, sendo uma palavra neutra, Jesus usava pronomes pessoais para o Espírito Santo. O Senhor não mencionou sobre isso e falou que vai tratar sobre o Espírito Santo depois. Tudo bem, o Senhor quer frisar acerca da pessoa de Jesus, né? Sobre se Jesus ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos frisar nesse tema primeiro sobre Jesus, depois nós vamos pontuar sobre o Espírito Santo também. Aí o Senhor fez a seguinte pergunta, sobre quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Jesus, ali no livro de Atos. Aí o Senhor perguntou assim, Paulo ele saiu pregando que Jesus ele era Deus ou que Jesus ele era o Filho de Deus? Tanto faz, meu amigo, se o apóstolo Paulo ele ensinasse que saísse pregando ali que Jesus é Deus Todo-Poderoso, ou se Jesus é o Filho de Deus, sem problema nenhum. Se ele ensinou ali que Jesus é o Filho de Deus, por quê? Por que Jesus ele é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus no sentido de que ele é Deus manifestado em forma humana. Quando nós vamos ler lá em João capítulo 1, versículo do 1 ao 14, Jesus ele é o Filho de Deus ali porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E lá em Lucas capítulo de número 1, versículo 35, ele foi chamado de Filho de Deus. Então, nesse sentido, Jesus ele é o Filho de Deus, porque é um título que ele recebeu. Então não tem problema nenhum o apóstolo Paulo pregar que Jesus ele é o Filho de Deus. Não tem problema. Jesus ele é o Filho de Deus. Recebeu esse título porque Jesus Cristo ele é Deus manifestado em forma humana. Moisés, não enrole, Moisés. Não enrole, não tente fazer malabarismo, contorcionismo, que, viu? Isso aí não cola para mim, Moisés. Não cola. Ele é filho de Deus porque ele é menor que o pai. Ele não é irmão gêmeo do pai, viu? Ele foi criado pelo pai, Apocalipse 3,14. Foi gerado pelo pai, João 18. Então, viu, não adianta tentar fazer contorcionismo. Quero saber por que Paulo não saiu falando que Jesus era Deus. E depois Paulo ainda falou, para nós há um só Deus, o Pai. O Pai. E Jesus é o único Senhor que nos leva ao Pai. Então Paulo dividiu bem. O único Deus é Deus, o Pai. E Jesus é o Senhor que nos leva ao Pai. Não enrola, Moisés, fica feio, hein? Fica feio, você tá vendo, né? A Trindade é tão fraquinha que você usa assim um argumentinho simples. O trinitarista fica pulando e não tem resposta. Não tem, você é um homem inteligente, Moisés. Viu? O que me alegra é que você sabe que você está fazendo um contorcionismo tremendo e falar uma coisa que você não está conseguindo explicar. Tá certo? É isso aí. O Senhor disse que Jesus ele é menor que o Pai porque ele foi gerado, aí usou o texto de João, capítulo 1, versículo 18, lá diz assim, João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez ser conhecido. E também em João 3,16 fala lá do Filho unigênito, né? Então foi usado o termo unigênito para Jesus. Então esse termo no grego aí, monógenes, nos manuscritos latinos mais antigos, o termo unigênito era traduzido por únicos. E nós sabemos que o termo é usado com diferentes aplicações na Bíblia. E ele foi usado para Isaac, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. E o termo unigênito no dicionário, nós sabemos que significa o único gerado por seus pais, né? Esse é o significado do dicionário. Mas para Isaac, nós vimos que o termo unigênito foi usado com uma aplicação diferente.
né? Isaac ele é unigênito no sentido do filho, do único filho da promessa. E não no sentido de que Isaac era o único filho gerado por Abraão, porque Abraão ele também tinha um outro filho, ele tinha Ismael. Então, para Jesus o termo unigênito é empregado com uma aplicação diferente também, né? Porque para Jesus o termo unigênito significa que Jesus ele é o único em caráter, tipo e natureza. Então o título unigênito para Jesus vem no sentido de que Jesus ele é o único filho de Deus Pai, mostrando que Jesus ele tem convivência, intimidade e relacionamento exclusivo com o Pai. Então está refutado também. O Senhor também usou o Apocalipse 3, versículo 14, onde lá diz que Jesus ele é o princípio da criação de Deus. O Senhor disse que Jesus ele foi criado. Só por causa do termo aqui, arquê, no grego, né? Palavra princípio. Mas nós sabemos que a palavra princípio ela é usada 58 vezes no Novo Testamento e não aparece apenas com um significado para indicar um início, né, em termo temporal. Exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 11, a palavra princípio ela vem traduzida como pontas. Lá em Lucas 12, versículo 11, ela é traduzida por autoridades. Agora lá em Tito capítulo 3, versículo 1, a palavra princípios ou principados é compreendido como governantes. Então fica claro que Jesus ele é o governante da criação de Deus, ele é o soberano da criação de Deus e ele tem autoridade sobre a criação de Deus. É isso que quer dizer a palavra princípio para Jesus, em Apocalipse 3, versículo 14. Só que você se esquece que João usou essa palavra cerca de 23 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que ele usou a palavra aqui, foi princípio. Então não adianta querer fugir, Moisés. Jesus ele teve um princípio, sim. O único que é sem princípio, sem começo nem fim, é Jeová. Salmo 90, acho que 2, 1, 2. Entendeu? Só Jeová que é sem princípio e sem fim. Jesus ele teve um princípio. Depois ele se tornou eterno, obviamente, né? Mas ele teve um princípio. Agora, Jeová é sem princípio. Jeová é da eternidade a eternidade. Entendeu? Então, essa querendo desmascarar a palavra princípio, colocando isso, colocando aquilo, isso aí também é subterfúgio, malabarismo e contorcionismo, viu? Porque ali fala claramente que ele é o princípio da criação de quem? De Deus. Então ele faz parte da criação de Deus. Por isso que ele é o primogênito, o primeiro. Certo? Naquela hora que você usou João capítulo 1, versículo 18, para falar que Jesus foi gerado, Apocalipse 3, versículo 14, para falar que Jesus foi criado, você esquece, né, que Jesus ele é eterno. Está lá em Miqueias 5, versículo 2. Jesus lá, ele é eterno nesse texto. Isaías 9, versículo 6, fala que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não tem para onde correr. Jesus ele é eterno. Aí o Senhor usou depois aí 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 e perguntou, né? Quem é que os cristãos teriam como Deus, né? O Pai ou a Trindade? Aí é engraçado, né? O Senhor usou 1 Coríntios 8, versículo 5 e 6, que lá diz assim: há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. A resposta é a seguinte: será que o fato de que para nós há um só Senhor, que é Jesus Cristo, será que isso significa, Pedro, que o Pai ele não pode também ser Senhor? Será que se Jesus é o único Senhor, será que o Pai também não é Senhor? É lógico que o Pai também é Senhor. O Pai Jeová, ele é Senhor. Nós vamos ver na Bíblia que o Pai, né, Jeová, ele é mestre, ele é governante. As referências estão lá em Mateus 11, versículo 25 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então, se o fato de Jesus ele ser Senhor não impede de o Pai Jeová ele ser Senhor, então fica claro também que o fato do Pai ser Deus não impede de Jesus ele ser Deus. Porque lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro diz que Jesus ele é o nosso Deus. Então fica refutado aí. Não adianta você usar 1 Coríntios 8, porque nós sabemos que Jesus também ele é Deus. O Pai pode ser tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando há um paralelo entre Deus e Jesus, Jesus está sempre abaixo. Notem, muitos senhores. Eu sou Senhor, você é Senhor, mas o único Senhor pelo qual se chega ao Deus verdadeiro é Jesus. É claro isso. Não adianta fazer malabarismo, querer explicar o que você não consegue explicar pela Bíblia. Não tem trindade na Bíblia. Então Paulo é claro, não tem como querer
mudar o que Paulo falou. Para nós há um só Deus, o Pai, pronto. Jesus não é nosso Deus, Ele é o Senhor, o nosso Salvador, mas o nosso Deus é Jeová. É isso que Paulo fala. Por isso que Paulo fala em suas cartas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, abre o olho, Moisés. Abre o olho, filho. Estou querendo te ajudar, rapaz. Não fique nesse dogma pagão aí, que você só tem a perder, filho. Olha, Paulo é claro. Um só Deus, o Pai, pronto, acabou. Fechou o caixão. E Jesus? Jesus é o único Senhor. E detalhe, hein? Foi feito Senhor e Cristo por Jeová. Veja Atos 2,36. Atos 2,36. É um banho, Moisés. É um banho, filho. Com todo o respeito, que eu gosto muito de você, hein? Eu te faço a pergunta. Será que Jesus ele é um Deus falso ou Jesus ele é um Deus verdadeiro? Porque vocês ensinam que Jesus ele é um Deus menor, que Jesus ele é inferior ao Pai. Mas eu te pergunto, Jesus ele é Deus verdadeiro? Gostaria que você respondesse se Jesus ele é Deus verdadeiro. Ó, sabe quem caiu no cavalo, mas caiu feio no cavalo com esse argumento aí? Que acho que o pessoal copiou dele, né? Só que não sabe o que aconteceu quando ele veio aqui em Sorocaba. Então Jesus é um Deus falso? Se só o Pai é o Deus verdadeiro? Isso aí na oratória chama-se falácia da falsa dicotomia. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é preto ou é branco. Entendeu? Os anjos são chamados de deuses lá no Salmo 8,5. Então os anjos são deuses falsos? Quando Jeová colocou Moisés para falar lá com o faraó, ele fez Moisés como Deus. Eis que te faço por Deus. E Arão como seu profeta. Então Moisés, quando foi lá, ele era um Deus falso? Ele era um representante de Jeová. Então o fato de Jesus falou, hein, que o Pai é o único Deus verdadeiro, na mais plena acepção da palavra, não faz Jesus ser falso, não. Ele só não é como o Pai. Quando você compara com o Pai é o único Deus verdadeiro. Você quer ver uma coisa? Quando aquele jovem chamou Jesus de bom, o que Jesus falou? Só Deus é bom. Então Jesus é mau, né? Ele falou que só Deus é bom. Então, percebeu a falácia da falsa dicotomia? Então Jesus é mau porque ele falou que só Jeová é bom? Não, isso não faz Jesus ser mau. Jesus é bom também. Mas no mais pleno sentido da palavra, comparando com Jeová, não tem para ninguém, meu amigo. A ninguém chameis de pai, a não ser o vosso Pai que está no céu. Então não posso chamar meu pai de pai, né? Porque se só Deus, pessoa maravilhosa. Mas foi infeliz de falar, então Jesus é Deus falso? Até os juízes são chamados de Deus, lá no Salmo 82,6. E Jesus confirmou isso em João 10,34. Rapaz, tem que enfiar a violinha no saco, viu? É só invertida, Moisés, com todo o respeito, filho. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso